Sejam bem-vindos ao programa Viva a Vida. Hoje vamos conversar sobre a reforma da Previdência. O que é que isso muda na vida do contribuinte? O que é que isso muda na vida de todo cidadão? O que é que isso muda na vida do trabalhador, de todos nós de maneira geral? E para falarmos sobre isso, vamos conversar com o Dr. André Rosa. Ele é especialista em Direito Previdenciário, ele presidencia a Comissão de Direito Previdenciário da OAB aqui de Taubaté e também ele presidiu a mesa redonda sobre o tema aqui na OAB, que há pouco tempo que ocorreu. Então, sabe tudo da matéria, nós vamos extrair dele todas as gotinhas de conhecimento que ele tiver. Para quê? Para que a nossa vida seja melhor, para que nós possamos, com esse conhecimento que ele vai conosco compartilhar, nós possamos encontrar soluções para a nossa vida hoje e para o nosso futuro. Mas antes disso, eu vou receber aqui nos nossos estúdios a minha amiga blogueira, ela tem um blog, se chama Rosa Teia, é lindo, maravilhoso, a Maria Quitéria Ortiz, ela é personal stylist e vai comentar hoje sobre a nossa roupa. Amore! Olá! Seja bem-vinda, que saudade de você, viu? Ai, estou muito feliz em estar aqui hoje com vocês, com a Virgínia, no programa Viva a Vida. Voltando, né? Voltando. Fiquei essa mulher e meio fora. Fica de férias e deixa a gente com saudade. Mas acho que era esse o objetivo dela. Mas olha, valeu a pena, tá? Eu fui buscar um look na Gregory, lá em São José. É da Gregory esse look? No Shopping Colinas. Gente, no Shopping Colinas. Que coisa mais linda. Olha isso. Look deslumbrante da Virgínia hoje, gente. Essa camisa de seda e a saia plinçada, uma tendência dos anos 50. Olha, mesmo, isso que eu ia falar. É uma tendência já de, vamos dizer assim, de retorno, né? É feedback, né? É feedback. Agora, o plissé, ele surgiu em 1902, com o espanhol. Mas, em 1950, veio a saia, e aí incorporou a moda e aos looks das mulheres. Uma delicadeza, e na seda, então, fica muito gostoso, o tecido seu na seda aí é uma estampa de lenço. Se você olhar, lembra um lenço. Mas aí a gente fez um conjunto, a saia com a camisa, ficou deslumbrante. Essa mulher tem um bom gosto, que eu vou falar uma coisa para vocês. E este look que você está usando? Também é um clássico, é um tubinho, sem mangas. De linho, né? De linho, azulzinho clarinho. Com a tendência da primavera-verão. E esse blazer que eu compus, ele é 7/8, não é mangas compridas, não. 7/8, os botões dourados, para harmonizar com o seu chique. Mas ela harmoniza, inclusive, o tom das nossas roupas. Mas é um primor, né? Gente, tudo que a gente faz com amor é assim que acontece. Acontece sempre da melhor maneira e da melhor competência explícita, gente. Ó, parabéns, meu amor, obrigada. Então, agora conto com você em todos os programas, né? Não fuja mais. E agora eu vou receber aqui o doutor André Rosa. Vamos falar de direito previdenciário. Por favor, doutor André, seja muito bem-vindo. Obrigada. Licença, tudo bem? 2 beijinhos aqui em São Paulo. Opa. É 2 beijinhos, né? Por favor, sente-se, fique à vontade. Obrigado pelo convite. Doutor André, a reforma da Previdência agora não nos pegou de calça curta, né, gente? Ninguém pode falar que a reforma da Previdência aconteceu sem que ninguém soubesse, ou que foi a toque de caixa, ou que foi de madrugadas escondidas, não. Ela foi muito bem preparada, não? Olha, Virgínia, assim, nós já viemos de algumas reformas que já vinham anunciando, né? A reforma da Previdência não foi um susto, não é uma surpresa, porque vale lembrar, mais recentemente, em alguns governos anteriores, aquilo que denominaram de pente fino, né? Minis-reformas, vamos dizer assim. Teve a que chamam de pente fino 1, depois veio a 2 e agora a grande reforma que mexeu e muito significativamente com todos nós brasileiros, empresários, autônomos, donas de casas, estudantes, então está todo mundo mexe envolvido. Com a sociedade como um Mexeu todo, né? muito e assim, a gente costuma dizer que de manhã a gente já levanta com café, à tarde a gente tem que pensar bem o que vai falar
Porque de cada situação é um enquadramento, então a gente precisa ver com muita cautela essas informações. A população está com muitas dúvidas, sabe? Sim, então, imagino. nós temos uma telespectadora, ela tem algumas dúvidas e ela pediu, né, essa resposta. Vamos ver. Vamos lá. Eu sou Stephanie Ramos, sou jornalista e a minha dúvida é a respeito das pessoas que já têm o tempo de contribuição, mas ainda não entraram com o pedido de aposentadoria. O que muda para essas pessoas? Eu acho que ela quis se referir ao direito adquirido. Sim, com certeza. Eu imagino que seja essa a dúvida dela. Assim, traduzindo um pouquinho, né? É aquela questão assim, a pessoa já pode se aposentar. Isso. Porém, ela não deu entrada, mas a reforma já chegou, a lei já foi modificada. Ela vai ser prejudicada? Acho que foi mais ou menos isso que ela quis perguntar. A questão dela, primeiro assim, o direito adquirido, o que é para fins previdenciários? Sim. É quando você atinge todos os requisitos para ter direito a uma espécie de benefício, ou aposentadoria especial, ou aposentadoria por idade, ou aposentadoria por tempo de contribuição. Por exemplo, doutor? Um exemplo, a pessoa que está, por exemplo, com 30 anos de contribuição, no caso a mulher, mas está lá com seus 52, 53 anos de idade. Essa pessoa ela não precisa se preocupar, porque a nova lei não atingirá o direito adquirido dela. Então, se ela quiser hoje pedir o benefício, ela pode pedir. Com base no tempo de contribuição. Com base no tempo de contribuição. É de 30 anos, né? Isso. Até a reforma de 30 anos. Então, ela vai poder exercer o direito dela a se aposentar pela lei velha. Pela lei velha. A gente pode... a reforma não mexeu nesse aspecto. Certo. Então, mesmo com outro exemplo, o homem, 35 anos de contribuição... Ele está lá com seus 56, 55, também tem o seu direito adquirido pela lei antiga, pela fórmula de cálculo da lei antiga. Então, isso é possível, não mexeu, é possível pedir. O que vem de novo são as regras de transição, mas isso é um assunto mais detalhado que a gente pode falar disso. A gente vai falar isso no segundo bloco, Perfeito. Tá bom? Gente... Não saiam daí, nós vamos voltar aqui, vamos conversar sobre essas regras de transição e sobre os direitos de todos nós com relação à Previdência Social. Estamos aqui conversando com o Dr. André Rosa e ele prometeu tirar todas as nossas dúvidas. Sai daí não que a gente já volta. Estou aqui com o Dr. André Rosa, ele é advogado, especialista em direito previdenciário. Estamos conversando sobre a reforma da Previdência e o quanto isso acaba, nos desdobramentos, acaba refletindo na nossa vida e de todos os trabalhadores. Doutor André, nós estávamos falando sobre a questão da aposentadoria. O que é que mudou na aposentadoria para a mulher e para o homem? Ótimo. Uma coisa que todos precisam ter em mente, daqui para frente, já com a vigência da nova legislação, tudo haverá idade. Para aposentadoria por idade, obviamente, por tempo de contribuição, muito mais. Aposentadoria especial, também vai ter idade. Então, o que as pessoas precisam ter em mente? Daqui para frente teremos idade para se aposentar. Antes não era assim? Antes não era assim. Antes você só tinha que cumprir o tempo de contribuição, seja na aposentadoria especial ou na propriamente a de tempo de contribuição. Idade, obviamente, precisava da idade. Mas agora, que é um requisito necessário, e aí o que eles fizeram, Virginia? Eles colocaram regras de transição. Então, houve muita discussão, a OAB combateu, discutiu muito isso, e aí vale o alerta para todos os telespectadores, os seguidores. Sempre a gente recomenda assim, não sai correndo fazer o seu pedido de aposentadoria, porque se concedido, e pode não ter volta. Entendi. Lá. Então,
consulte um advogado especialista sobre a área. A gente recomenda, porque essas regras de transição, elas vão deixar assim, talvez até inseguro, daí porque uma consulta vale a pena para se orientar. Elas estão muito complexas? Então, vamos pegar alguns exemplos. Nós temos, já que está mais comum, a por pontos, que soma a idade por tempo de contribuição. Certo. Então, essa é uma forma, né, tanto para homem quanto para mulher. Por quê? Porque muita gente ficou prejudicada e mais para frente a gente vai entender isso. Nós vamos ter uma outra regra de transição, que é a idade mínima. Então, se colocou uma idade mínima para a mulher e para o homem, e depois se colocou ainda uma outra regra de transição, que eles chamam de pedágio de 50%, e uma outra regra de transição, olha para você ver quantas regras tem. Nossa, gente, que loucura de 100%, não é? Então, na regra por idade, vamos lá, então, por os pontos, eu somo a idade e tempo de contribuição. Na regra por idade mínima, eu vou somar a idade mínima, então vou ter que ter uma idade mínima para mulher 57 e homem 61. Desculpe, 56, mulher, homem 61. E aí vai escalonando isso, até chegar no máximo de 100%. Na legislação isso está bem definido, bem detalhado, não tem maiores dificuldades com isso. Onde que está o senão? É a próxima, do pedágio de 50%. Então, vamos entender. Supondo que a mulher tenha 28 anos de contribuição, então, pela regra antiga, ela teria que contribuir mais 2 anos. Mas só mais 2 anos isso. Aí, pela nova legislação, ela vai ter que contribuir 4 anos. Então, você veja que já onerou mais 4 anos. Sim. Na outra do pedágio de 100%, que exige a idade também, aí aquilo que era para ser 4 vira 8. Nossa, é complexo Você vê, mesmo, não, assim, gente? explicando, não é uma matéria muito simples, mas o que as pessoas que nos assistem podem se acalmar no seguinte sentido. A nova legislação garantiu 4 regras de transição. O que é preciso ver? Onde você se enquadra, onde a pessoa se enquadra. O que é mais vantajoso também, né, para o contribuinte? Porque contribuir, ele vai mesmo e é obrigatório. Todo mundo tem que contribuir, seja o patrão recolhe, contribui para o empregado, né, ou aquele que é autônomo, ele contribui por conta própria. Sim. Quem não contribui não aposenta, não é verdade, Exatamente. doutor? Né? Isso é uma dúvida que todo mundo tem. Eu já fiz 60 anos a mulher, ou já fiz 65 anos o homem. Eu vou me aposentar. Aí a gente pergunta, mas você contribuiu? Às vezes não sabe nem o que é contribuição. Não, né? Sabe. Não vai aposentar. Ou então começa a contribuir muito tarde, já, por exemplo, com 50 anos, 60 anos, e aí depois quer se aposentar porque fez 60 anos ou 65. Não, tem um período mínimo de carência que tem que contribuir para conseguir aposentar. Antigamente era 30 anos de contribuição para mulheres e 35 anos de contribuição para homens. Isso mudou? Mudou porque agora acrescentou a idade. Mas continua o mesmo tempo de contribuição. Então, o mesmo tempo de contribuição. Só que antes não tinha o requisito da idade. Exatamente. Se a mulher quisesse se aposentar, por exemplo, ela tem 30 anos de contribuição e tem 40 anos, vamos colocar um exemplo bem, né, assim, bem específico para a gente, bem grotesco. Então, ela começou a contribuir com 10 anos, né? Então, ela contribuiu com 10 anos, contribuiu 30 anos, ela tem só 40 anos e já quer se aposentar. Ela tinha o direito. Sim. Desde que ela cumprisse com os requisitos, ou seja, ela ia cair no fator previdenciário. Nesse caso, ela ia cair. Que ela era muito nova, então caía no fator previdenciário e recebia pouquinho. Exatamente. Naquele valor grande que ela teria direito, ela não vai ter direito e recebia pouquinho. Isso mudou? Ou a questão do fator previdenciário, que veio, inclusive, de uma outra lei específica discutindo sobre isso, é a questão da aposentadoria na soma de pontos. Certo. Tempo,
mais a contribuição, mais a idade. Aí sumiu o fator previdenciário. Ou seja, a pessoa tem a idade mínima para se aposentar, vamos dizer assim, tem a idade para se aposentar por idade. 60 anos mulher, 65 anos o homem. Era Isso, assim, era né? assim. Não sei se mudou, gente, mas era assim. Era assim, exatamente. E ela também tinha tempo de contribuição. Aí podia somar os dois, ela podia receber integralmente o valor da aposentadoria sem cair no fator previdenciário que reduzia o valor. Olha, era isso. Isso mudou? Mudou muito na questão da redução do valor. Porque na questão do fator previdenciário, o que se pensou com a regra de transição é como não prejudicar tanto o trabalhador, o contribuinte. Mas, honestamente, com todas as vênias da reforma, a regra de cálculo nova, eu entendo, extremamente prejudicial, porque ela colocou vários critérios que, no final das contas, vai reduzir. Então houve não resolveu muita coisa. Um prejuízo. Assim, por isso que a gente sempre convida as pessoas a conhecer um pouco mais, ver assim, né? Olha, como é que estão meus dados no INSS? Onde que eu trabalhei, onde que eu não trabalhei. E para isso a pessoa pode pedir aquele CNIS, não é isso? Isso, esse é um documento de fácil esse CNIS acesso. pede direto no INSS ou pede no site? Isso é importante deixar claro. Tem muitos mecanismos hoje, muitas ferramentas que você usa o site. Certo. O que acontece? Às vezes nem todas as informações estão lá no site do INSS. Certo. E aí cabe a prudência de cada um, ver o que tem, o que não tem. Analisar, né? Analisar, olha, eu trabalhei na empresa X, mas não está recolhido. A gente recomenda ajustar isso, porque isso vai interferir depois no seu processo de aposentadoria. Certo. Então, você acha pelo site do INSS, mediante um cadastro. Esse documento chamado CNIS, ele vai ter lá todos os períodos de contribuição, seja de quando você estava registrado, com carteira registrada, que aí era a empresa, o patrão que recolhia, tem que estar lá. Se não tiver, é porque o patrão não recolheu. Aí é outra questão. Aí você tem a sua carteira assinada, você vai lá, e vamos dizer assim, a gente entende que pode ser reconhecido esse período de contribuição INSS que vai atrás do patrão para receber. Não é verdade, né? O empregado não pode ser prejudicado por isso. Porém, é importante identificar, tá bom? Doutor, a gente vai para um pequeno intervalo e já retornamos. Gente, olha, é muita coisa para a gente conversar. Por isso, eu já aviso para vocês que nós vamos fazer 2 programas com o Dr. André Rosa. Nós vamos colocar em 2 sextas-feiras seguidas para a gente ter acesso a todos os meandros e todas as informações necessárias. Nós vamos conversar sobre aposentadoria nesse programa e no próximo programa nós vamos conversar sobre os benefícios e a pensão por morte, que parece que mudou muita coisa. Não sai daí, porque nós já retornamos, um pequeno intervalo, já retornamos para a gente continuar conversando aí sobre as regras de transição para a aposentadoria e a reforma previdenciária. Estamos aqui conversando com o Dr. André Rosa sobre a reforma previdenciária. Doutor André, nós temos uma telespectadora, Giovana, que ela tem uma dúvida também, queria compartilhar conosco. Por favor. Meu nome é Giovana Chiara, eu sou estudante e eu queria saber como é que fica a aposentadoria por tempo de contribuição agora com a nova reforma. Como que fica agora? Ela perguntou especificamente da aposentadoria por tempo de contribuição. Tá. Então, Giovana, fica o seguinte, você vai ter que ter uma idade mínima. Muito provavelmente, como estudante, você vai conseguir se aposentar só por idade. Mas, para o estudante, o tempo de contribuição é aquilo que a gente falou. Estabeleceu-se regras de transição, 4 formas de regra de transição, e vai ter que ter uma idade mínima daqui para frente. Certamente você vai atingir essa idade mínima com 56 anos apenas. Uma dica que eu daria para você e os demais estudantes que nos acompanham é que mesmo durante seu período de estágio, faça um esforço de tentar recolher como um facultativo, porque só o estágio em si, por exemplo, não contaria.
precisa da contribuição, como você mesmo colocou. Doutor, Virginia. então ela vai ter que ter 56 anos no mínimo e quantos anos de contribuição? No caso, 30 anos de contribuição. Então, a Giovana vai ter que ter 30 anos de contribuição mais 56 anos. De idade. Aí ela se aposenta. Aí ela se aposentaria. Aí, a depender do período, Virginia, porque é o seguinte, essa legislação nova, ela deixou muito aberto a questão de muita coisa ser regulamentada por lei complementar. Nossa, tem isso ainda, né? Então, a gente está tendo essa cautela de dizer vai ser assim, porque pode vir uma lei complementar falando agora não é mais assim, tá? Agora é assado. Mas se mudar, a gente traz aqui o doutor André Rosa, a gente repergunta tudo de novo. Agradeço. Agora, com relação à aposentadoria por idade. Então, isso é uma questão... Só por idade. Só por idade ficou da seguinte forma, criou-se uma regra de transição também. Mas acabou? Não, não acabou. A por idade existe e é importante deixar claro que ficou 15 anos de contribuição, 60 anos de contribuição para a mulher. 60 anos de idade. De idade, Certo. 15 anos de contribuição, 60 anos de idade. Homem, 65, 15 anos de contribuição ainda. Onde que está a diferença? Certo. A partir da vigência da lei, o homem vai ter que ter 20 anos de contribuição. Então, ou seja, aumentou mais 5 anos de contribuição para o homem. E 65 anos. Isso, é 65 anos. Para a mulher, ela vai cumprir uma espécie de pedágio até atingir os 62 anos. Então, há inúmeras reportagens dizendo assim, agora aposentadoria com 62 anos. Não, vamos explicar. Ela parte dos 60 e a cada 6 meses vai aumentando, até chegar a 62. Porque pode, aí que está a regra de transição, pode ser que neste período ela atinja os 15 anos de contribuição e já possa se aposentar. Entendi. Então, regra geral ficou 62 anos para a mulher, 65 para o homem. Mas vale observar que há também uma regra de transição para quem está com 60 anos aí. Com um prazo mínimo de carência, que é agora para homem, vai ser 20 anos. 20 anos, 15 para mulher vai ser variável. Isso, Muito entendeu? bom. Então, tem que consultar um advogado, né, gente? Tem que verificar. Doutor, nós temos mais uma pergunta de um telespectador e eu gostaria, então, que o senhor trouxesse para ele uma resposta, né? Meu nome é Renan, eu tenho 24 anos e sou corretor da MRV. A minha pergunta é, como trabalhador autônomo, o que essa reforma vai influenciar na minha vida? O que ela mexe comigo? Bom, Bem interessante, né? Pois Porque é. o trabalhador, ele sabe que o patrão vai contribuir de qualquer forma, vai estar ali contribuindo Exato. porque é obrigatório. O autônomo deveria também, ele contribui pelo carnezinho, não é isso? Isso, é. Muito bem. Então, Renan, no seu caso, eu diria que nada mudou, no sentido de continuar as contribuições. Certo. Então, como autônomo, faz sua inscrição no INSS, pode ser o carnezinho, Virginia, que você falou, acha em qualquer papelaria, ou no próprio site do INSS você emite a guia de recolhimento com seu número do PIS, ou o NIT, que são números às vezes diferentes, às vezes pode ser até igual em alguns casos. E aí você faz Mas, os lançamentos. peraí, só fazendo um Pois é. parênteses, se a pessoa não tem o número do PIS, não tem o número do NIT, onde que ela consegue isso? Aí ela tem que ir até a agência do INSS e pedir uma inscrição. Tá. Vai com Mas seus aí, documentos ou então pessoais. localizar o número que ela já tem como inscrição. Isso, exatamente. Aí ela compra o carnezinho, põe lá o Preenche os número dados. e vai contribuindo. E vai contribuindo. Então, no caso do nosso telespectador, o Renan, ele tem que continuar contribuindo normalmente, observar quando há mudança de salário mínimo, né? Lembrando que sempre no começo do ano tem a mudança do salário mínimo, e aí fazer as contribuições. E no o caso, autônomo, 20%. ele contribui com 20% ou 11%? Não, 20%. E os 11%? Quem que contribui com Os 11% é a empresa que paga, que contrata o serviço dele. Então, a empresa faz esse lançamento, ela é responsável por reter isso. Então, ela tira do salário do empregado e ela paga recolhe aos INSS. cofres Isso. da Previdência Social. Aí, na hora de cruzar as informações, normalmente vai aparecer lá quem reteve para quem. Mas isso é uma questão mais assim administrativa, Virginia. Tributária também, que, né? assim, entra Entendi. no aspecto Não, tudo bem. de informações. Agora, com relação... mas eu sempre ouvi dizer, por exemplo, que a pessoa pode recolher com 11%. Ah, tá.
O que é isso? Esse 11% é uma categoria de trabalhadores, contribuinte, né? Um exemplo, o pedreiro, o pintor, o jardineiro, a diarista. Esta forma de recolhimento de 11%, ela não mudou, mas ela só dá direito à aposentadoria por idade. E é um salário mínimo só. É, com base em um salário mínimo. Então, ela faz a conta lá, 11% de um salário mínimo, recolhe seu carnezinho. E aí, quando ela for se aposentar, ela só vai receber um salário mínimo. Que é a legislação específica para isso. E ela tem que cumprir o requisito da idade. Mesma coisa. Ela tem que ter o período de carência de contribuição do mesmo jeito? Mesmo jeito, os mesmos requisitos. O que muda só é o valor da contribuição. Certo. Ao invés de 20, paga 11. Quem quer se aposentar, então, com um valor, vamos dizer assim, uma aposentadoria um pouco mais poupuda, ela tem que contribuir com 20%. Exatamente. Olha, se me permite dizer, eu sempre, por conta até de várias reformas que já tiveram, inclusive a gente mencionava, né, nas nossas conversas, a trabalhista, o pessoal que tem MEI. Porque eu pago mais barato pela MEI. Né, que é o pessoal que emite nota, enfim. Lembrando que também esse pessoal vai se aposentar com um salário mínimo. Ai, olha, gente, informação que vale R$1 milhão. Você vê? Olha, isso, gente. Porque se você recolhe só pela sua MEI, né, que é aquela firma individual que você abre para trabalhar, que aí você tem CNPJ, além do seu CPF, né, você é pessoa jurídica e física ao mesmo tempo, então você recolhe lá pela MEI. Isso mesmo. Por lá, você só vai ter direito à aposentadoria por um salário mínimo. Mas se ela recolhe também no carnezinho, ela vai ter direito às duas? A legislação, aí nós vamos entrar naquele aspecto tributário que pode supostamente entender uma fraude, porque se ela está emitindo uma nota e ela recolhe o carnê, na hora de justificar isso, vai mas dar ela pode ter duas atividades, né, doutor? Pode ter duas atividades. Uma atividade que ela precisa da MEI e uma atividade, né? Eu sou um exemplo concreto disso, gente. Eu sou advogada, recolho, né, a minha contribuição previdenciária, mas eu tenho uma MEI também para jornalismo, para trabalhar com marketing, tudo mais, que é o que eu faço aqui, né? Só que de vez em quando, essa é uma coisa que é passando. Nesse caso seu, vou pegar o seu exemplo. Sim. Em regra, a legislação diz que tem que somar as contribuições. É o que eu acho que é o mais correto, mais justo. Em regra, né, tem que somar as contribuições. Doutor, como é que fica agora o valor dos benefícios? Vamos no antes e o depois. Antes, né? Atualmente ainda, vamos falar assim, antes da reforma. Fazia-se uma média de 80% das maiores contribuições. E 20% das menores desprezava, jogava fora. Agora não, agora vai se considerar todo o vínculo contributivo. 100%. 100%. Então, ela começou a trabalhar em 89, 75, pega desde lá e atualiza. Tira-se uma média disso, 60%. Então, a gente já perdeu 40 aí, né? Nossa, mas então jogou fora 40? Ué, né? 60, então... Meu Deus! E aí, neste cálculo, vai se acrescentar mais 2% a cada grupo de 12 meses. Então, certo. Na prática, vai significar o seguinte, você vai ter dois redutores, um porque considera todo o conjunto de contribuição, depois dos 60%. Os 2%, ele só vai entrar assim, com um cálculo de refresco, mas não vai refrescar muita coisa não. Ou seja, não ajudou muito o contribuinte, né? Não, isso é o mais nocivo. Poxa vida. Doutor, chegamos ao final do nosso programa. Acho que conversamos bastante sobre aposentadoria. Esse programa foi mais específico para a aposentadoria. O que é que mudou, a regra de antes, a regra de agora. E a questão é, quando que entra, só a última pergunta, quando que entra em vigor as novas regras? Ótimo. A gente diz que a partir da promulgação, há uma previsão que seja ainda em novembro. Já? Já. Gente, olha, muito cuidado, olho, cuide dos seus direitos, procure sempre um advogado para que você possa buscar soluções e tirar aí as suas dúvidas. Doutor, tem um e-mail que você possa deixar, que as pessoas possam deixar as dúvidas? As pessoas podem deixar dúvida também lá no nosso YouTube, Programa Viva a Vida,
com Virgínia Machado. Tem que colocar tudo. Programa Viva a Vida com Virgínia Machado, porque programa tem um monte de Viva a Vida, tem um monte de vida. Então, programa Viva a Vida com Virgínia Machado. Lá tem todos os nossos vídeos. A pessoa pode deixar sua dúvida lá. Mas também pode deixar a dúvida no e-mail do doutor, né? Pode. O e-mail seria contato@andrerosaadvogados.com.br. Nós temos um site, André Rosa Advogados, e aí para achar o nosso contato, pode escrever por lá, ou consultar um outro colega também que entende. Mas importante é você buscar conhecimento, informações sobre tudo isso, porque afeta o nosso futuro já. Não é verdade, doutor? Exatamente. Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso programa hoje. Foi de grande valia, aprendi muito com o doutor André Rosa. Já agradeci de coração a presença dele aqui, espero que vocês tenham aproveitado bastante. Nós teremos um próximo programa para falar sobre os benefícios da Previdência Social, especificamente sobre pensão por morte e outros benefícios como auxílio-doença, auxílio acidente e por aí afora. Vamos ver o que mudou, o que não mudou. Parece que pensão por morte mudou bastante coisa. Então fica de olho, não perca o programa Viva a Vida. Estamos aí com você, para você. Agradeço de coração o carinho da Verso Cabeleireiros, que fica ali em Tremembé, na Praça Central, e que cuida do nosso cabelo e maquiagem, e da Gregory, que fica ali em São José, no Shopping Colinas. Gente, inclusive esse look é de lá, fantástico, maravilhoso, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus, até semana que vem.